nessa senha de eu preciso de regra, eu preciso colocar no papel, eu preciso regulamentar, eu preciso... O maior exemplo disso, né, foi procedimentalizar procedimento e regra de medida provisória no texto constitucional. Né? Então, assim, eu gostaria de saber, assim, há que se fazer um regulamento, mas será que se precisa regulamentar tudo? Bom, Juliano, obrigado aí pelas suas considerações. Bom, tem duas perguntas, né? A primeira diz respeito à votação da matéria e votação do parecer. O regimento diz que nas comissões se vota o parecer do relator. Isso o regimento coloca, né? O parecer do relator. E aqui nós temos, embora possa parecer uma discussão assim um pouco etérea, isso limita uma série de questões. Quando no plenário você votar a matéria, isso significa você ter o conjunto das questões para deliberar. Você pode destacar uma emenda, você pode fazer uma série de questões, porque você está apreciando a matéria como um todo. Nas comissões, quando você vota o parecer do relator, embora o regimento coloque que o parecer deve, vamos dizer assim, expressar o conjunto da matéria, né, deve se referenciar todas as matérias envolvidas, o que você vota é o parecer. E aí, isso te limita, isso limita a ação do processo legislativo, porque você dá um voto àquilo que já foi tratado por alguém. Você não tem o espaço, vamos dizer assim, da matéria toda para tratar. Entendeu? Você está votando aquele texto que o relator preparou. E isso, assim, confronta um pouco, e por isso que eu coloquei isso dentro da questão do poder conclusivo, né? Porque isso limita, quer dizer, o poder conclusivo, ele está diretamente relacionado à apreciação da matéria como um todo, e não à votação de um parecer. Tá? Então, foi isso que eu tentei colocar, e essa é talvez uma das grandes contradições do nosso regimento, com relação à absorção do preceito constitucional do poder conclusivo. Tá? Não sei se ficou claro, mas se depois você quiser, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, sobre casos específicos, com relação a questões do que a gente pode fazer com relação à votação que é mais limitada de um parecer do que da matéria como um todo. Depois a gente pode tratar isso pouco, senão a gente vai se estender demais, mas eu converso contigo depois. Com relação à questão da tecnologia e a transformação de regras e procedimentos, eu sempre defendo que o que vale, o que deva prevalecer são sempre os princípios. Né? Se você traz para o texto de qualquer norma jurídica a questão procedimental, você se defasa em, hoje, muito pouco tempo. Né? Eu traria até para a reflexão de vocês algumas coisas que foram feitas nesse país sem um regramento, vamos dizer assim, tecnológico, né? E que estão aí. Por exemplo, eu hoje transmito a minha declaração de imposto de renda pela internet. Né? Acho que a maior parte das pessoas que está aqui faz dessa mesma forma. Quem garante que aquilo que chega lá no SERPRO, lá nos computadores da Receita, fui eu que mandei? Tem alguma norma que fala disso? Tem alguma lei que fala disso? Não tem. Né? E nem por isso a Receita Federal deixou de fazer. Imagina se hoje nós ainda estivéssemos fazendo nossa declaração de imposto de renda naquele... Vocês são novos, mas naquele formuláriozinho de papel que se fazia alguns anos atrás, entendeu? Seria impossível, né? A gente estaria... Né? Então, algumas coisas se impõem, eu diria assim, pela natureza, pelo tempo, pela tecnologia. Né? E a gente não precisa trazer isso para dentro da norma. Agora, tem algumas questões relacionadas à legislação desse país que a gente não pode abrir mão de alguns preceitos. Por exemplo, a questão de quórums, a questão por exemplo, de apoiamento para uma emenda constitucional, né? Se a gente simplesmente, olha, a partir de agora vale a tecnologia X, e a gente não assegurar que isto é o reflexo exato daquilo que o legislador original propôs, nós estaremos sendo muito inconsequentes, muito irresponsáveis. Então, no processo legislativo, tem coisas que podem ser, eu concordo contigo, um pouco mais, vamos fazer, e já fazemos muitas dessas coisas
com o uso da tecnologia, sem uma preocupação muito formalista. Me desculpem aqui os defensores muito do formalismo, né? Mas há algumas coisas que a formalidade se impõe, né? Por um apoiamento incorreto, eu posso mudar a principal legislação desse país. Então, eu tenho que assegurar que aquele apoiamento ali é de fato daquele parlamentar. Então, eu não posso hoje substituir a assinatura conferida, por exemplo, por uma senha, porque uma senha pode ser uma outra pessoa que fez, e não o parlamentar, né? Então, eu preciso associar talvez uma identificação biométrica mais forte, que eu sei que aquela digital somente aquele parlamentar poderia ter feito, né? Então, coisas dessa ordem a gente precisa estudar com um pouco mais de calma para evitar que todo o ordenamento seja baseado numa premissa que de fato não refletiu a iniciativa do legislador original. Não sei se foi claro, mas... Angélica, por favor. Eu não ia falar sério. O doutor Sérgio sabe que eu gosto de falar, mas eu acho que as regras são importantes para a gente, funcionário, dá segurança para a gente. Mas nem sempre a gente cumpre. O doutor Sérgio mesmo falou da questão da eleição. Tem uma decisão da mesa. No regimento está uma coisa, o regimento é um projeto de resolução, e nós temos uma decisão que está se sobrepondo ao regimento. Nós temos uma regra na questão que o doutor Sérgio, quando era secretário de destaque, eu também compartilhava com o pensamento dele. Nós temos a admissibilidade dos destaques, que é votada há anos, e ele sabe disso, né? Depois que se vota o parecer, né? E que nós batalhamos para votar antes, mas nunca votamos. Aliás, poderíamos até votar agora lá, começar pelas temporárias. Outra coisa. Então, as regras, muitas vezes, está na lei, entendeu? Mas eu acho que o mais importante é o argumento, entendeu? Agora se cristalizou aqui, principalmente nas comissões, esse problema da ata ser tratada como proposição. Eu acho isso cúmulo, entendeu? Eu acho isso cúmulo. Está se pedindo verificação de ata, na reforma política, o senhor viu? Tá, encaminhamento, não sei o que. Eu acho cúmulo. Teve uma comissão minha das Beixas que eu cheguei para o presidente e disse assim, não vamos conceder verificação. Vamos ver o que acontece. O presidente da Câmara até hoje não respondeu a questão de ordem, entendeu? O presidente na época. Entendeu? Aí eu fui com a maioria e estou concedendo depois verificação, embora seja contra. Mas acho que não é proposição, não está lá no artigo 100. Então, eu acho que a regra em si... Cadê a Juliana, minha amiga, né? Nós somos super amigas. Então, a regra por si só, eu acho que é mais a consciência do que está cristalizado na casa, sabe, deputado? O que está cristalizado. Então, a regra por si só não... E o regimento, eu acho que o processo legislativo é uma coisa muito política, sabe? Determinadas decisões da mesa são para, como essa que o doutor Sérgio citou, da eleição da mesa, para resolver coisas pontuais. Talvez essas decisões da mesa, doutor Sérgio, deveriam ter um prazo de validade, sabe? É válida até tanto do tanto. Aí, morreu. Acabou. Desculpe ter falado, mas a minha opinião não aguentei. Eu me apaixono por esse tema. Obrigado. Mori. Boa tarde, presidente Garotinho, deputada Rosinha, doutor Sérgio, doutor Luiz Antônio. A deputada é Dorinha. Dorinha. Rosinha é minha esposa, eu agradeço. Eu olhei para o senhor, lembrei da Rosinha. E hoje é dia dos namorados. Eu estou aqui pensando nela. Por sinal, em plenário, o senhor já fez homenagens muito bonitas para ela, todas merecidas, né? Eu trabalho na liderança do PSDB no momento, sou assessor de plenário. Então, posso dizer que o regimento já, há pelo menos 12 anos, é minha vida. E eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui, especialmente do doutor Sérgio e dos senhores de uma maneira geral. Alguns temas rápidos. Recurso. Os senhores têm toda a razão. Não é possível, nós não temos um prazo para votar recurso. Quer dizer, veio a conclusividade, como lembrou o doutor Luiz Antônio, com a Constituição de 88, para fortalecer as comissões. As comissões trabalham, não precisa ir ao plenário, só que o que acontece? Além da perda da conclusividade, pareceres divergentes, todos esses assuntos, em qualquer caso, 1/10 da casa apresenta recurso. Então, 51 deputados param aquele projeto.
O recurso não tem prazo para ser votado, vai para a gaveta. Olha que situação. Eu estou numa situação profundamente incômoda, porque eu fico derrubando sessão toda quinta-feira, querendo que seja votado um recurso, meu. Exatamente. Um recurso. Eu só quero que o recurso seja apreciado, mais nada. Mas como o recurso não é apreciado, eu fico usando o recurso que eu tenho e chegar quinta-feira e pedir verificação. E acabou que a conclusividade, que seria para, entre outras coisas, além de fortalecer as comissões, mas acelerar o processo legislativo, atrasa. Porque ela passa e, no final, todas aquelas, obviamente, que tem um mínimo de discussão, 1/10 da casa segura esse projeto. Claro, tem questão política, o presidente não pauta, vamos sair nesse momento, mas fica parado e você não tem meios de fazer com que isso ande. Então, é imperativo colocar um prazo. Não sei se seria trancamento, isso é uma questão. Com relação à eleição da mesa, o doutor Sérgio lembrou a questão da maioria absoluta, mas o que mais me deixa pasmo, doutor Sérgio, é que não é um regimento, a Constituição estabelece a proporcionalidade. Nós devemos seguir aqui o resultado das urnas. E tem uma mudança recente que foi salutar, quer dizer, aquele restante das urnas, não importando depois as movimentações que ocorreram. Só que o que acontece? Nós tivemos num passado recente, qual é o único caso em que nós não respeitamos a proporcionalidade? Para presidente. Então, o presidente pode ser qualquer um. Então, nós tivemos no passado recente, um partido cedeu um cargo na mesa que era para um outro partido menor, o presidente que ganhou não era do partido, e o segundo maior partido, na época, nós fomos os 2 maiores partidos da casa sem representação na mesa. Eu posso até citar, nem o PT, nem o PMDB, à época, tinham representação na mesa, por causa da candidatura avulsa para presidente. Exige a proporcionalidade para todos os cargos, menos a avulso. Que isso foi uma questão de ordem lá em 91, porque imaginava-se, eu que naquela época, assim, deixa ele sair avulso que ele não vai ganhar. Só que agora estão ganhando. Então, como que você pode falar em respeitar o regimento se a própria Constituição não é respeitada, se não há proporcionalidade? Então, acho que isso deveria ser candidatura à mesa, não só da casa, mas das comissões, tem que seguir a proporcionalidade. Não faz sentido você ter um acordo, estabelecer que essa comissão caiba ao PR, o PR indica o deputado Garotinho, chega aqui um deputado qualquer do outro partido, se candidata como avulso, ganha a eleição, o PR perde uma comissão que ele teria direito pela proporcionalidade. Então, isso está em questão de ordem, acho que deveria ser alterado. Não pode ter candidatura avulsa, a não ser o que o regimento já prevê. Candidatura avulsa apenas dentro do partido ou do bloco ao qual caiba o cargo pela proporcionalidade. Questão de parecer de plenário. Certíssimo. Outra coisa que não lembraram, não só o parecer em plenário, matando a comissão não tem sequer a possibilidade de deliberar, como não sei se todo mundo sabe, mas o deputado que é designado relator em plenário, às vezes não é nem membro da comissão. Então, pode ser chamado alguém para dar parecer em plenário pela CCJ, que não tenha nada a ver com a CCJ, que não tem o menor conhecimento da matéria e tem que dar o parecer ali, como às vezes a gente já viu, o deputado é chamado para dar parecer pela constitucionalidade, ele fala da adequação financeira e orçamentária, e a gente vota isso. Questão das medidas provisórias. Fiquei feliz com a ideia do doutor Sérgio. Realmente, se o Supremo servir... A gente reclama da ingerência do Poder Judiciário muitas vezes. Mas tem vezes que não tem solução, nós não agimos. Então, os vetos, o processo legislativo, a palavra final é nossa. Nós abrimos mão de dar a palavra final, a presidente veta, o presidente, a presidente, seja lá o próximo, e nós não fazemos nada. Não deliberamos sobre os vetos, eles ficam aí. Então, o que adianta ter um processo legislativo se a palavra final é nossa e nós não exercemos? Eu acho que veto, por exemplo, tinha que ter um prazo para votar. Tem na Constituição, mas não... prazo, mas não... Quer dizer, inventaram que se não lê, não conta prazo. Mas aonde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, mas... Inventaram, se não lê, não conta prazo. É a questão que a colega colocou, quer dizer, não só muita gente quer regra, mas nós temos regras, elas estão aqui e elas são descumpridas e nada é feito sobre isso. Porque não tem consequência. Porque devia dizer, olha, um veto após tantos dias... após tantos dias não votado, ou ele caducou, passa a valer a lei, ou passa a valer o veto. Mas como não se decide nada, não há consequência, tem que ter uma consequência. Ou vale o veto, depois de tantos dias, ou vale a lei.
entendeu? Para uma consequência. Tudo que não tem consequência, não devia ter razão de existir. É letra morta. E aí é que eu acho o problema, porque nós reclamamos da ingerência do Executivo em medida provisória, mas quando nós temos o direito e o dever até de dar a palavra final, nós não fazemos. O doutor Sérgio está dizendo, nesse caso do veto, vai ao Supremo. Não tem nem como ir ao Supremo. Porque o Supremo para mandar votar o veto, por quê? Porque não tem lugar nenhum escrito. Não, a Constituição diz em 30 dias tranca a pauta. Não, 30 dias. 30 dias. Mas qual é a consequência de não se fazer em 30 dias? Você vai requerer o que no Supremo? Fala que tranca a pauta, né? Não nada pode ser deliberado. Tranca a questão após a leitura. Exatamente. Só que nós, certamente, são analfabetos, nunca leem, né? Porque nunca são apreciados. E colou e ninguém faz nada. Exatamente. E isso já vem de um tempo e não tem... E com relação a essa questão da medida provisória, o fato de, pelo menos, como a própria deputada Dorinha participou dessa primeira, a 561, 562, né? A gente já estava com essa ideia de Eu tenho uma dúvida aqui, deixa eu aproveitar que estão todos aqui. Os vetos têm que ser votados em ordem cronológica ou não está estabelecido em lugar nenhum que em ordem cronológica? Se fosse seguida a regra, em 30 dias eles iam sendo votados de maneira cronológica. Como eu sei, mas hoje eles não estão. Claro. Não tem uma previsão específica. Eu posso escolher o veto que eu vou votar. Aliás, todos os presidentes, tanto dessa casa como da outra, como do Congresso, escolhem a pauta. Hoje é regimental. Ele ouve... Não, escolher a pauta já é um absurdo. Mas escolher o veto é... Exatamente. Perdão, presidente Garotinho, mas se houvesse o cumprimento do que está escrito na 30 Constituição... dias. Aí haveria a cronologia, claro. Ficaria inócua, exatamente. Porque aí, seguindo a ordem, ou seguindo o prazo, você nunca teria veto acumulado, né? Nós temos veto acumulado aí de quanto tempo? 93? 93. Foi um exercício jurídico do Supremo Tribunal Federal para dizer que esses 30 dias seriam só no caso de sessões ordinárias e que, como não se poderia deixar o parlamento sem votar o orçamento e que todos os orçamentos seriam inválidos, etc. e tal. Então, assim, essa é uma decisão jurisprudencial, uma construção do Supremo Tribunal Federal em razão, assim como o colega lembrou, das medidas provisórias, do não exercício do próprio parlamento das suas prerrogativas. Mas isso é um absurdo. Mas hoje, me perdoe, Juliana, mas hoje, em face já da aceitação desse instituto, até em função das medidas provisórias, talvez não fosse algo tão estapafúrdio assim você aceitar o sobrestamento, né? Acho que poderia haver uma apreciação, talvez, em sentido distinto. Só para um novo questionamento ao Supremo. Para finalizar, independente de chegar lá, a crítica inicial que eu fiz, que acho que a colega concorda, é que nós mesmos abrimos mão, não precisaríamos o Supremo dizer o que a gente deveria fazer, era só pautar e votar, né? Além da forma quando é votado, a forma como é votado, né? Não, mas eu acho o seguinte, deveria obedecer a ordem cronológica. Eu não posso pegar o veto que eu quiser e botar para votar. Então, sobre a responsabilidade. Um projeto está vetado e um veto tem que ser apreciado de 2 anos atrás. É uma matéria que é vetada agora, rapidamente é de interesse, bota aquela e... Presidente Murilo, me permita. Olha a situação, nós estamos vivenciando isso agora. Recentemente, sobre o Código Florestal. Houve o veto sobre o Código Florestal, e aí, antes que se resolva sobre o veto, a edição de várias medidas provisórias regulamentando o tema. Veja só, se a medida provisória que está aí, ela é apreciada ou rejeitada, ela vai ter uma deliberação e depois você pode restituir aquilo que estava no texto anterior, gerando uma confusão absurda. Até em função da cronologia, dentro do princípio de que a lei mais nova revoga a mais antiga. Porque você não vai saber o que é mais novo e o que é mais antigo. Porque eu estou dizendo que tinha que ter cronologia. Então, a edição dessas medidas provisórias agora, obviamente foram questionadas,
a resposta, em princípio, seria não cabe medida provisória enquanto não apreciar o veto, mas dentro do prazo de 30 dias. Não havendo 30 dias, já que pode ficar 20 anos, aí também você bloquear a edição de medidas provisórias, então você tem que ir adaptando a interpretação àquilo que está acontecendo, que muitas vezes é descabido. E é a jurisprudência sobre o erro. Sobre essa questão das medidas provisórias, então, concordar com isso de que hoje é possível o relator, até como foi de carona, colocar várias vezes, porque como a comissão não se reunia, ele era em plenário chamado para dar o parecer e vinha com parecer surpresa, que eu gostei da expressão, né? Que também é outra coisa, porque a própria resolução número 1 de 2002 dizia claramente, havendo projeto de lei de conversão, a qualquer líder é lícito solicitar o prazo de uma sessão. Para quê? Pelo menos uma sessão para você ter conhecimento. Isso por questão de ordem também foi aprovado, diz que não precisa desse prazo. Então, precisa, mas é votado e o plenário sim, aprova ou não. Mas o texto da resolução diz independentemente de deliberação do plenário. Agora, se submete ao plenário, que tem a maioria, não vota, né? Quer dizer, mudou a interpretação, não? E não foi sobre a sua gestão, não. A lei expressa. O plenário não pode mudar a lei ali. A lei expressa. Não, o texto é claro, independente de deliberação de plenário, mas forçaram uma interpretação, que não foi o doutor Sérgio, para deixar claro, né? Aí é a jurisprudência de novo sobre o erro. Exatamente. E sobre essa questão também do número de proposições, também concordo que tem que ser feito alguma coisa com arquivamento. Porque a regra é arquivar, só que aí tal não arquiva. E qualquer um pode pedir no prazo de 180 dias o desarquivamento. Se for PEC e o autor não tiver reeleito, qualquer um dos que assinaram. Então, na verdade, nós não temos arquivamento. Quer dizer, é um faz de conta. Arquiva e volta tudo. Com os novos que estão chegando, com ideias, surge essa questão da pensação. Se o projeto novo, às vezes mais moderno, fica preso naquele projeto antigo e você isso não que você está falando, você se referiu agora há pouco, existiu uma proposta em 2000, nessa resolução 63, que era mais ou menos essa violação da lei, que diz o seguinte, dá efeito vinculante às decisões do plenário em questão de ordem. Então, se a gente pede uma questão de ordem sobre um assunto que está fora do regimento, o plenário decide e dá efeito vinculante. Aí é o fim da picada. Não precisa ter regimento. Né? Mas é o que já acontece praticamente. Não tem efeito vinculante, mas assim, não, mas já houve decisão na época de Michel Temer, mas já houve decisão nesse sentido. Bueno. Não, sei, mas não dá efeito vinculante. Transformação do regimento. Sei, mas não a ideia, a ideia era transformar as questões de ordem, que deviam ser todas relevantes. Eu vou dizer ao senhor, eu fui do banco de questões de ordem, 95% não são, mas as 5% que são, elas deviam virar um projeto de resolução e devia ser votado no final da legislatura. Quer dizer, a ideia é de que a questão de ordem ela é mas não dá efeito vinculante a ela. Não, ela que se transforma, então, através de um projeto de resolução em parte do regimento. Ela é, de qualquer maneira, um instrumento de regulamentação das decisões da Casa. Não, eu entendo, mas só que eu acho que é o seguinte, ela deve ser transformada em lei. E não dá efeito vinculante aí. Realmente. O regimento prevê, mas não é cumprido. Só para finalizar, concordando também com o senhor da questão das emendas constitucionais, eu acho que tem algo que é o mais grave com relacionamentos constitucionais. Como o senhor disse, emenda constitucional está mudando a Constituição. Você não pode estar como está mudando a lei. Né? E o que mais me preocupa é o seguinte, não tem nada específico sobre a pensação. Então você usa a regra geral. O que acontece? Chega uma PEC, ela passa pelo número de assinaturas, passa pela CCJ para admissibilidade, é admissível, vai para a comissão especial, 40 sessões, toda uma discussão, 2, 3, 4, 5 anos. Chega na hora de votar, alguém apresenta uma semelhante, entre aspas, hoje, como eu vi acontecer, a PEC chega num dia, no dia seguinte ela está apensada, sem passar por análise de admissibilidade, sob o argumento de que se ela está pensada, ela é semelhante, então se a outra é admissível, ela também é. Ela vai adiante, não tem questão de emendamento, né? Por sorte, quando isso aconteceu, baixou o juízo e falaram, não, vamos descartar. Mas foi feito. Chegou o caso de uma emenda constitucional ser apresentada
num dia, e no dia seguinte ela já estava na pauta, podendo ser votada sem passar pelo crivo de ninguém. Então, acho que essa questão de apensação de PEC, ela devia ter o maior cuidado. Não, me perdoe, Murilo, esse é exatamente o critério que hoje a Secretaria-Geral da Mesa adota. A gente só faz a apensação de PEC se a mais nova, estiver contida no objeto da outra. Se estiver contida. Entendeu? Se for um pouco diferente, conexa, não cabe a apensação, sob pena de você transformar a Constituição sem nenhum parecer, sem respeito mínimo às regras estabelecidas, muitas até na própria, nascem na Constituição e depois regulamentadas. O exemplo que eu citei não é recente, não foi agora, mas aconteceu e pode acontecer. Se o objeto de uma estiver contido no da outra, ou seja, se já houve deliberação sobre aquele tema, aí você pode, então, pular aquilo, porque você tem lá uma PEC com 10 artigos, tem uma outra com 2, mas esses 2 estão transcritos lá, fazem parte da primeira PEC, ipsilíteres, aí você pode aproveitar aquele parecer dado a primeira e aproveitar a segunda. Mas, nesse caso, exclusivamente, a gente tem feito isso. Recentemente, agora, houve uma pressão enorme para o apensamento de uma PEC, era um conexo e a mesa não deferiu. Ok? Ok. Tá, obrigado. Eu vou liberar aqui a professora Dorinha, que já havia comunicado no início da reunião que ela tem audiência a tratar na questão da greve das federais, né? E concedo a palavra à última inscrita, a Simone, da liderança do PPS. Primeiro eu queria cumprimentar a mesa, que foi um debate riquíssimo, muito importante, né? Então, fico até muito agradecida por ter participado disso. E outra, só uma queixa, uma reclamação, né? Que com essa questão da medida provisória, o relator trazer um PLV completamente diferente daquilo que era a medida provisória original e aquilo ser objeto de deliberação no plenário, tem um problema também imenso, primeiro dessa matéria estranha, né? De última hora a gente tem que analisar, avaliar e votar ou não, sai às vezes umas monstruosidades aqui. E outra é que o parlamentar, ele não tem a oportunidade de emendar. Então fica, às vezes até é interessante o PLV, né? Traz uma proposta interessante de um projeto que está lá emperrado, que não seria uma oportunidade de ser deliberada de uma forma mais célere, mas que poderia ser aperfeiçoado. E se esse parlamentar não tiver a oportunidade de convencer o relator de trazer essa modificação, essa sugestão dele no seu PLV, né, através de uma mudança, que só o relator tem essa prerrogativa, então fica essa proposta nova, diferente da medida provisória original, sem a oportunidade de ser complementada, né, de trazer as sugestões dos parlamentares, a não ser do próprio relator, né? Então é só isso, só um problema, outro. Obrigado, Simone. Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Sérgio, ao doutor Luiz Antônio, que nos ajudaram muito com as suas colaborações, sugestões e experiências nesse debate que nós estamos travando, as consultoras que estão nos ajudando aqui na construção dessa ideia de modificação do regimento, aos nossos colaboradores da CLP, e informo que o conteúdo desse evento foi gravado, será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão de Legislação Participativa, no endereço www.câmara.gov.br/CLP. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente audiência pública, antes convocando todos para a reunião ordinária da CLP, amanhã, dia 13 de maio, às 14 horas, nesse mesmo plenário. Muito obrigado.